Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Seperaio. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é de interesse de muitas pessoas, especialmente aquelas mais jovens que estão pensando em uma profissão. Eu recebo alguns comentários desse tipo. Programação dá dinheiro. Esse é um vídeo resposta, ou um vídeo complemento, como eu acho mais interessante falar, ao vídeo do Rodrigo Baltar, do canal Rodrigo Baltar, onde ele falou sobre montagem e manutenção. Dá dinheiro? Ele contou um pouco da experiência dele sobre redes, falou sobre certificações, enfim. E eu vou falar um pouco sobre programação porque eu sou programador há quase 10 anos. Comecei de 2008 para 2009 e passei por muitas coisas esses anos. Trabalhei 5 anos em uma única empresa e eu acho que eu posso falar um pouco para vocês se vale a pena, se dá dinheiro, ok? Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, MacBooks, equipamentos de informática de uma forma geral, conte com assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática. Bom, sobre montagem e manutenção, rapidamente. Ele é do Rio, eu sou de São Paulo, que a situação não está muito diferente. Eu acho justo cobrar 100 a 150 reais por uma formatação com backup, tudo certinho, otimizando o sistema operacional. Deixando tudo nos trinks, instalando os softwares que o cara vai usar. Mas infelizmente não é realidade, cara, porque tem pessoas que fazem por 30, por 40. Você chega pra um cara e fala, é 150 a formatação. Pô, você é louco, cara, como assim? Mas ele pega esses 150 e gasta numa noite só. É muito complicado, meus amigos. A área tá bem prostituída. As pessoas cobram muito pouco e acaba prejudicando quem é profissional, quem tem muito conhecimento sobre isso. E aí a pessoa precisa se reinventar ou se adaptar. Ou ela pega aquela formatação por 50, ou ela não trabalha, cara. E aí a situação fica do jeito que vocês veem aí. O que eu vejo que aconteceu aqui na minha cidade, por exemplo, uma cidade de 200 mil habitantes, eu vi muitas lojas de informática, lojinhas de informática, que antes faziam manutenção, vendiam algumas peças aqui e ali. Não estou falando de grandes lojas, que aí sempre tem suas boas margens de lucro por quantidade. Mas essas lojas tiveram que se reinventar. Hoje eu entro numa loja de informática aqui, eu vejo que o cara faz xerox, o cara vende presente, lembrança, aqueles cartões, é sério, uma loja de informática. O cara vende papelaria. O cara, antes que só fazia orçamento e manutenção de PC, hoje ele mexe com impressora, hoje ele mexe com rebaling. Hoje o cara mexe com eletrônica, o cara mexe com notebook, o cara mexe com tudo. O mercado está exigindo isso do cara. Se você quer entrar nessa área de montagem e manutenção, você vai ter que ser um profissional que sabe fazer muita coisa. Ah, não, só quero formatar. Cara, é difícil achar PC para formatar todo dia. A não ser que seja um cara muito conhecido, já tem uma base de clientes formada. Ok. Eu tenho um ex-professor meu chamado Anderson. Ele me deu aula em 2008. Hoje ele é professor de faculdade, no caso. Antes era um curso. E esse professor, ele trabalhava nos horários fora da escola como técnico. Ele atendia empresas, no caso. Empresas com 10 a 20 computadores, empresas de pequeno porte, né? Ele fazia rede, estruturava, configurava o roteador, switch, configurava as máquinas para trabalhar com um certo sistema, bobina térmica, impressora, nota fiscal normal, padrão, sistema interligado com a receita, esse tipo de coisa. Coisas complexas de uma pequena empresa que precisa ter um profissional para fazer isso. Precisa ter alguém que entenda de fazer isso. E uma certa vez, esse cara chegou para ele, o dono da empresa, e falou assim, olha, eu tenho um sobrinho meu que se formou em ciência da computação, ou está fazendo, não lembro, e ele queria ter um pouco de experiência, ele queria vir mexer aqui nos PCs da empresa. Tudo bem para você? Ele, não, tudo bem. Então, voltando aqui, pessoal, teve um barulho na rua. Esse cara falou para ele, olha, o meu sobrinho, ele quer mexer aqui, quer ter um pouco de experiência, tudo bem para você? Tudo bem. Sem problemas. Ele foi embora,
Passou uma semana. Anderson, pelo amor de Deus, vem aqui na empresa, cara, me socorre. Tô fazendo nota fiscal em papel de pão. Parou tudo de funcionar, cara. Não tá funcionando mais. R$ 500 para pisar o pé aí. Só para colocar um pé dentro da tua empresa. Aquele silêncio. Pode vir. Tá feito. O cara faz qualquer negócio. Porque o sobrinho dele ferrou com tudo. Aquele sobrinho um dia pode sim estar bem experiente, mas não é o momento dele. Um bom profissional resolve aquela situação. E aí voltou lá. Ou seja, uma coisa que vocês precisam aprender é valorização. Se você se considera um profissional de TI, você precisa se valorizar e cobrar caro, especialmente nesses casos que a pessoa te desvalorizou. Cobra caro. Se valoriza, valoriza a sua bagagem de conhecimento de anos de programação. Ou de programação não, de manutenção. Ok? Bom, eu trabalhei como técnico de informática por um tempo, fazia panfleto, colocava nas casas das pessoas, mas em 2008 para 2009 eu entrei na ETEC e fui estudar programação, que foi a área que eu me apaixonei e trabalhei todo esse tempo. Bom, lá na ETEC eu aprendi Delphi e .NET. São as linguagens que a gente trabalha aqui na região, por isso que eles ensinam isso aqui. De acordo com a região, vai ser outras linguagens. Mas o importante da programação é a lógica. Lógica que é ensinada em algumas escolas lá fora. Tem escolas que ensinam as crianças a programar, porque a lógica desenvolve a sua mente para coisas do dia a dia. E você pode expandir o seu conhecimento a partir da lógica para outras várias linguagens. A programação, cara, é extremamente importante para a computação, para a informática. O que seria de um HD se não tivesse um sistema para gravar e ler os dados aqui dentro? Isso aqui não seria nada, seria um pedaço de ferro morto na sua mesa. O que seria uma placa de vídeo se não tivesse um sistema operacional, um driver para trabalhar corretamente, um jogo bem programado para trabalhar e aproveitar o potencial daquela placa? Não precisaria ter hardware. As duas coisas andam juntas. Hardware, software ou firmware, o que quer que seja, uma linguagem, um sistema trabalhando bem com aquele hardware. E por fim as pessoas trabalhando com ele. Então, Delphi foi a linguagem que eu mais foquei naquele primeiro momento. Eu cheguei a fazer um sistema para um lanche, funcionava muito bem, trabalhava com controle de estoque, com pedido, quantidade, preço, caixa, esse tipo de coisa. É bem legal você fazer isso porque você aprende muito. Quando você faz um sisteminha assim, e eu fiz de graça, você aprende muitas coisas. Controle de estoque, por exemplo, você tem que aprender bastante coisa sobre banco de dados. Você tem que aprender coisas sobre o mercado. Eu já fiz um sistema de um boleto um dia, depois eu vou falar mais pra frente. Você precisa aprender coisas bancárias. Você vai melhorando como profissional ao desenvolver alguma coisa. Como que você aprende a falar um idioma? É estudando gramática? Também, mas principalmente falando. Como que você aprende a programar? Como que você melhora? Programando, errando e acertando. Ah, encontrei um erro. Pô, na internet, por exemplo, você acha muito recurso, muitas ajudas. Nos livros, tem alguns aqui que eu vou recomendar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá. Lucas, como ser um programador? Como ter clientes? Como ter conhecimento? Como ter um portfólio? Que isso é muito importante. Em primeiro lugar, você vai desenvolver alguma coisa útil para você ou para outras pessoas. Que seja utilizado, pode ser até de graça, não se preocupe com o dinheiro nesse momento. Porque ao desenvolver algo, você vai aprender muito com aquilo.
Utilize códigos de outras pessoas se for preciso, mas de preferência desenvolva o seu próprio código para você aprender. Na época do curso eu fiz uma calculadora em JavaScript e jQuery para fazer alguns efeitos. Tipo assim, cara, para que fazer uma calculadora? Velho, você está aprendendo com aquilo. Por exemplo, 2 mais 2 e você fica clicando no igual. Ele fica repetindo essa operação. Como fazer isso em programação? Você dá um jeito, você aprende a fazer. E esse conhecimento vai ser útil em algum momento. Vai ser útil. Disponibilize isso em repositórios, num site, num blog. Dá para fazer blog de graça. Pega o seu código, joga lá e deixa as pessoas usar. Eu já fiz muito isso de jogar em repositório, jogar os meus códigos que eu fiz, que me ajudou numa função muito específica, mas quando eu coloquei na internet, alguém foi e pesquisou, aquela função ajudou outras pessoas que tiveram exatamente o mesmo problema que eu. Uma vez eu tive um problema num site WordPress que eu migrei de servidor Windows para servidor Linux, ou foi vice-versa, não lembro. E os caracteres acentuados, A, O, tio, enfim, né? Os acentos ficaram todo bugado por conta ali da mudança de servidor, do UTF-8. E, cara, era um saco, era tipo 20 mil imagens, eu não podia fazer manualmente isso. Eu desenvolvi o script que entrava pasta por pasta, procurava as imagens, renomeava, saía da pasta, entrava na outra, saía, entrava na outra, e fazia isso em questão de minutos. E eu ficaria dias fazendo isso. Falei, cara, por que não pôr na internet? Coloquei na internet, alguém usou. E me agradeceu. A satisfação de você criar alguma coisa com as suas mãos e ajudar outras pessoas é muito grande. E você ganha notoriedade. Em 2011 eu fiz um site chamado antiproteção.com.br, está no ar até hoje. Antigamente, para você baixar alguma coisa, um filme, uma música, um software, tinha muito daqueles bloqueadores de link, você clicava, tinha que cadastrar seu celular, tinha que baixar o aplicativo, tinha que ficar clicando um monte de propaganda seguida. E eu criei um site, um sistema em PHP, que é a linguagem que eu trabalhei por muitos anos e trabalho, que acessava aquele site, é um bot, acessava o site, procurava o link verdadeiro, decodificava aquele link, que muitas vezes estava criptografado, e entregava o link verdadeiro. Não um só, às vezes o site tinha lá parte 1, parte 2, parte 3, parte 30. O meu sistema, até hoje faz isso, lê o site como se fosse um usuário, ele seta até cookie, como realmente fosse um usuário acessando. Uma coisa que eu aprendi, que eu usei muito ali, expressão regular. Porque eu precisava encontrar um link e todas as variantes daquele link. Eu recomendo um livro do Aurélio Marinho Jargas, o Piazinho. É esse menininho aqui, ó, Piazinho. O livro tem uma aparência infantil, mas não é um livro muito sério. Isso aqui se chama Expressões Regulares, uma abordagem divertida. Essa é a terceira edição, capa verde, a quinta edição está na capa vermelha. Aurélio Marinho Jargas. Esse livro aqui acho que eu paguei uns 40 reais, cara. Excelente livro. Excelente livro. Por exemplo, eu quero achar em um documento de 10 milhões de páginas. Quantas ocorrências tem da palavra mercado? Pô, tudo bem. Dá para você achar. Mas e se eu quiser achar também mercados, mercadinho, mercadinhos, mercadão, hipermercados, supermercados? Olha o tanto de variante. Isso aumenta muito o trabalho se for fazer individual. Supermercadinhos, né? Com uma expressão regular, uma linha de 10 caracteres, 15 caracteres, você acha tudo. Quantas vezes cada um desses foi achado. Ou eu quero pegar todos esses e substituir por mercado só. Dá para fazer com expressão regular. Foi um conhecimento que eu obtive desenvolvendo um sistema que depois eu usei isso em vários outros sistemas que eu ganhei dinheiro com isso. Então essa é a dica inicial e a mais importante. Para você ter um portfólio, para você ter um cliente futuramente, desenvolva algo útil para você e disponibilize isso para outras pessoas. Ajude outras pessoas, que isso vai te trazer notoriedade e dinheiro também, se for alguma coisa muito boa, muito revolucionária.
Observe que eu saí da linguagem Delphi que eu aprendi, que é para desktop, fui para a linguagem web, que foi algo que eu me apaixonei de verdade. Eu aprendi PHP, JavaScript, HTML, que não é uma linguagem de programação, mas sim de marcação e é importante, e CSS também é fundamental, tá tudo relacionado. Na época lá do Delphi eu aprendi o banco de dados Firebird, e para a web eu fui no MySQL. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Não dá para programar web sem saber PHP, JavaScript, HTML, CSS e pelo menos um banco de dados. No caso do banco de dados, se você aprende o SQL, você pode mexer em vários outros, cara. Porque a sintaxe ali é a mesma. Vai mudar um ou outro de acordo com a complexidade, com o tipo de sistema. Mas é basicamente aquele arroz com feijão ali. Aprendi, me desenvolvi, aumentei o meu conhecimento sem cursos. Você pode sim procurar um curso para você, mas tem como você aprender sozinho na web. Cara, PHP tem uma comunidade gigante, milhões de usuários, fóruns aí como eMasters. Tem muita comunidade no Facebook, cara, você não precisa nem sair do Facebook, tem grupo de PHP que você aprende muito, tem uma dúvida, posta lá, às vezes uma dúvida complexa, os caras vão te ajudar. Tem muitos códigos aí que você pega, aproveita, utiliza, resolve o seu problema. Tem muito framework, cara. Pô, Zend Framework. Tem até certificação, cara. Dá pra você ganhar uma grana boa sendo um cara certificado em Zend. Zend é importante pra caramba, cara. JavaScript, você tem jQuery aí, que é uma das mais importantes do mundo. Que sites aí importantíssimos utilizam, porque em vez de você digitar 10 linhas de código, você digita uma de jQuery e resolve o seu problema. Então você tem que expandir o seu conhecimento, não fica limitado no que você aprendeu. Eu aprendi Delphi, fui para PHP, para JavaScript completamente diferente. A lógica ainda é a mesma. Você ainda vai fazer if, você ainda vai fazer while, você ainda vai fazer for. A lógica é a mesma, mas os propósitos, a forma de atuação é diferente. A partir disso eu fui aprender Apache, eu fui aprender sobre servidor Linux, eu fui aprender sobre redes, porque você precisa centralizar alguns sistemas. Por exemplo, eu desenvolvi um sistema para uma espetaria. Precisava rodar no servidor e precisava ter gente mexendo com o smartphone na mesa do cliente ali, anotando o pedido. Tive que centralizar o sistema. Você aprende muita coisa fazendo, tá? Então eu fui para o Mato Grosso para procurar um emprego em uma empresa e lá a demanda por programadores estava muito alta. Fui numa cidade chamada Sinop, que está crescendo pra caramba. Inclusive um abraço aí para todos de Sinop, no Mato Grosso. E lá o pessoal estava pagando R$ 3.500 inicial na época. Hoje deve estar pagando uns 4 e pouco fácil. Só que eles querem um cara experiente. Eles querem um cara, por exemplo, na época era Delphi orientado a objetos, tinha que conhecer alguns frameworks, tinha que conhecer algumas coisas. Eu não entrei porque eu tinha saído de Delphi, mas eu fui fazer a entrevista, cara. Os caras pagavam bem pra caramba. Se você é um cara que sabe, que conhece, você vai entrar como júnior ou como pleno, você entra ganhando 5 mil, 6 mil, dependendo da empresa, cara. Aí você avalia o custo de vida se vale a pena para você. Um cara que mora em São Paulo, capital, é diferente de um cara que mora no interior, por exemplo, como eu. O custo de vida é completamente diferente. Tá? Na empresa web que eu entrei para desenvolver sistemas, eu entrei como pleno. Por quê? Eu estava 2, 3 anos desenvolvendo por conta própria e aprendendo muita coisa sobre tudo. Então dá dinheiro sim em programação, mas você tem que ter um currículo, uma base de conhecimento prévio. Se você entra como trainee, como estagiário, você vai ganhar pouco ou não vai ganhar nada no primeiro momento. Aí realmente você vai poder falar que não ganha dinheiro, cara. Você tem que estudar. Inglês é fundamental. Eu conheço empresa da região aqui que os caras têm que ter atendimento no Skype em inglês, porque tem cliente fora.
Eu tô ficando um pouco rouco já, cara. Então aprenda inglês, pelo menos o básico. Linguagem de programação é toda em inglês, cara. A documentação tá toda em inglês. Os fóruns mais importantes lá de fora, tudo em inglês. Para você aprender um novo framework, para você ler uma classe, tá tudo escrito em inglês. O inglês é muito importante. Invariavelmente, cara, você vai ter que trabalhar com coisas que você não gosta. Coisas chatas. Eu já programei formulários que você olha para aquilo e você fala, eu não vou me cadastrar nesse formulário, olha o tamanho disso, é loucura. Eu já fiz formulário com 30 campos, com 40, com 50 campos, que é uma loucura. Mas eu aprendi segurança de dados. Será que o usuário vai digitar realmente o nome dele? Máscara de informações. Será que o usuário vai digitar o telefone certinho, com os parentes, com o nono dígito? Será que o CPF do cara é válido? Eu desenvolvi um sistema para validar CPF, para validar RG. Isso tem tudo pronto na internet já. Você não precisa nem se preocupar. Você vai aprendendo na prática, errando e acertando. Alguns casos curiosos. Um cara chegou lá na empresa e falou assim, olha, eu quero fazer um site chamado Ace Ventura Turismo. Tudo bem, né? A sua empresa de turismo é onde? Não é de turismo não, é de marketing multinível. Tipo, what the fuck, como assim, cara? Primeiro que Ace Ventura você vai lembrar do Jim Carrey. Aí turismo você vai lembrar de uma empresa de viagem. Como assim marketing multinível? Aí o cara, não, beleza. Aí um amigo meu, Kelvin, fez o site lá, puta complexo, cara. Negócio de você paga lá, os seus filhos, os afilhados recebem, depois eles pagam, enfim, vai virando uma pirâmide aquele negócio. É muito complexo fazer aquilo, muito chato fazer aquilo. E eu fui encarregado de fazer o sistema de boleto. Boleto, eu peguei uma biblioteca chamada PHPBB, PHP Boleto Bancário. Só que não tinha pro banco dele, HSBC COB, tinha o CSR, não lembro agora. Não tinha o dele. Tive que pegar um manual do próprio banco de 30 páginas e devorar aquele manual, porque o boleto, se tiver uma coisinha errada, uma barrinha errada, o cara não recebe, vai pro banco errado, vai dar errado o boleto. Tem que seguir um monte de norma para emitir o boleto 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E isso não tinha na internet de brasileiro em lugar nenhum, senão eu teria usado. Peguei a base do PHPBB, desenvolvi para COB, e o que eu fiz? Guardei só para mim? Não, joguei no meu site. E muitas pessoas agradeceram. Pô, valeu, cara, tava precisando desse boleto, tá lá pronto, validado pelo banco. Tá funcionando, já é só usar. Se eu peguei de graça, eu tenho que compartilhar de graça. Essa é a ideia da programação, cara. Se aquelas pessoas não tivessem compartilhado de graça comigo, eu teria que fazer aquilo do zero, eu teria que ficar ali 15 dias fazendo uma porcaria num boleto, cara. Já fiz blog, já fiz sites de imagens, de cadastro de imagem, já fiz site de tudo quanto é tipo de coisa, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Sites mobile, sites fluidos, que você acessa no desktop, acessa no celular, ele se adapta perfeitamente. Hoje em dia tem muito site assim. Experiência do usuário, interface. Sempre vai ter um cara que sabe mais que você. Sempre. Outra coisa legal que eu já fiz, extensão para Google Chrome, cara. A lógica é a mesma. É feita em JavaScript. É só aprender como que funciona a extensão, como que você publica a extensão, que você publica qualquer coisa. Por isso que eu fui para a linguagem web, porque é muito abrangente, cara. Linguagem web, você faz site, você faz sistema localhost, sistemas intranet, você faz apps até, se você quiser, extensões e um monte de outras coisas. Então programação web para mim deu muito certo, cara. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo sobre programação. Um grande abraço. Até mais.